Ele nasceu em uma humilde, mas muito unida família de imigrantes italianos. Trabalhou duro desde pequeno, lutou, cresceu e prosperou. Ele é hoje um dos mais importantes empresários do Paraná. Estou me referindo ao senhor Pedro Joanir Zonta, ou mais precisamente, apenas Joanir Zonta, como prefere ser chamado. Joanir Zonta é presidente e fundador da Rede Condor de Super e Hipermercados. E também, pela segunda vez, é presidente da APRAS, Associação Paranaense de Supermercados. Olá, Joanir, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa Gestão Eficaz. O prazer é todo meu em ter aceitado esse convite, em participar dessa entrevista na tarde de hoje. Nesse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho da sua vida lá no início, bem no início, que com certeza já nos referimos que é uma família de família humilde, as coisas não deviam ser muito fáceis. Que condições de vida o senhor e sua família possuíam durante a sua infância? Como viviam os imigrantes italianos e seus descendentes? Desde que meus bisavós chegaram da Itália, eles lá na Itália já eram agricultor e aqui deram sequência naquilo que sabiam fazer. Meus pais também nasceram fazendo esse trabalho, cresceram, e quando eu era criança também, ainda meus pais trabalhavam na agricultura. Só aos meus 7 anos que meu pai mudou de ramo, largou da agricultura e montou um abatedouro de suíno, fábrica de banha e linguiça, onde eu me cresci e trabalhei com eles até meus 21 anos, quando em 1973 entrou a inspeção federal e o abatedouro até então ele era com a inspeção municipal. E o nosso abatedouro ele era pequeno, não passou nas exigências da fiscalização federal e tivemos que parar as atividades com o abatedouro. Foi quando, em 1974, eu optei, foi uma forma de conseguir sobreviver e também criar minha família, que eu entrei no ramo de supermercado. Já deixa claro que desde cedo você começou a trabalhar em várias atividades, leiteria, já teve açougue, matadouro, até areia. Mas parece que até ameixa você andou vendendo e teria aprendido bem cedo uma lição. Não importa o pensamento do vendedor, o que importa é o pensamento do comprador, algo assim? Com certeza. Eu, quando era criança, que meus pais eram agricultores, e no mesmo tempo eles tinham uma leiteria, vacas de leite. Até quando eu tinha 5 anos deu uma febre aftosa, pegou todo o rebanho, morreu mais da metade das vacas que meus pais tinham, e o restante foram vendidos para os alemães aí do Boqueirão, e com isso pagou todas as dívidas e meu pai desanimou com a leiteria e com a agricultura e ficou durante um período procurando para alugar um abatedouro de suíno. Esse foi um período difícil da vida, porque sem dinheiro e acabou o nosso crédito com o armazém parou de vender na caderneta que ele vendia naquele tempo, então foi uma fase que nós passamos até fome. Mas, tempos depois, meu pai conseguiu empréstimo com a minha avó e também vendeu um terreno de herança da minha mãe e conseguiu construir o abatedouro de suíno, que disso eu tinha 7 anos quando meu pai começou o abate de suíno nesse abatedouro. Quando eu tinha 9 anos, estava indo bem. Quando eu tinha 9 anos, os ladrões entraram no abatedouro, roubaram toda a ferramenta e o estoque de banha. E meu pai desanimou, parou com o abatedouro e resolveu extrair areia, numa mineração de areia ao redor do Rio Iguaçu. Nesse período eu estava na escola, eu estudava até meio-dia e na parte da tarde eu ia ajudar meu pai nesse areal. E meu tio trabalhava com o meu pai. Foi quando eu tinha 11 anos para 12, o meu tio falou que não ia mais continuar a trabalhar com areia, que pretendia voltar nas atividades da agricultura que ele tinha largado.
E meu pai não tinha condições de contratar um funcionário para trabalhar com ele e me convidou para que eu fizesse o tempo integral para tirando areia. Eu desisti da escola, nessa época, com 12 anos, e passei a trabalhar com meu pai. Uns 2 anos depois, meu pai achou melhor em montar uma olaria de tijolos. Funcionava com cavalos, então era bem artesanal o trabalho da fabricação de tijolos. Nesse meio de tempo, uns 2 anos depois, os meus irmãos começaram a bater suíno nesse abatedouro que era do meu pai. Foi quando meu pai propôs para nós trabalhar para eles a troco de um salário. E eu, trabalhando com meu pai, automaticamente fui junto com eles e trabalhei até, tinha quase 16 anos, quando eles abriram a sociedade e nós continuamos trabalhando para o meu irmão mais velho, eu e meu pai, trabalhando para eles. Há mais ou menos uns 6 meses depois, o meu irmão resolveu paralisar o abatedouro. Nesse meio de tempo, o meu outro irmão estava viajando com um caminhão, puxando milho do norte, para o porto de Paranaguá, e tinha chegado num sábado cedo, quando o meu irmão, já na sexta-feira, tinha falado que ia ser o último abate, que ele ia paralisar as atividades. Foi quando eu fui falar com o meu irmão, que estava viajando, e falei que eu ia viajar com ele. Mas ele falou que ele estava pensando em parar de viajar, porque o caminhão a gasolina mal e mal dava para as despesas e que não compensava. E me convidou para mim trabalhar com ele para tocar o abatedouro. Foi quando eu fui chamar meu pai, em poucas palavras eles acertaram a sociedade, eu sempre trabalhei com meu pai, era só dar a sequência. E foi aí que começou a sociedade, meu pai com o meu irmão e eu trabalhando junto com meu pai. Até 71, quando meu pai juntou nós dois, eu e meu irmão mais velho, e falou que estava satisfeito com os resultados, que tinha ido bem até então, e que pretendia sair da sociedade. E que os 50% era do meu irmão, e o outro 50%, 25% era dele, e 25% era meu. Esse foi o momento que eu fiquei sabendo que eu era sócio na sociedade, eu fazia parte da sociedade. E que o meu pai deixaria esses 25% emprestado para mim continuar de sócio com o meu irmão de meio a meio, com igualdade. E foi aí então que eu me tornei um empresário, sócio do meu irmão no abatedouro de suíno. Bom, de certa maneira, nós vamos ter que agora fazer um rápido intervalo, mas deu para entender que foi até a areia em tempo integral que tirou você da escola por algum período. Vamos a um rápido intervalo, em seguida nós estaremos voltando a continuar essa agradável entrevista com o Pedro Joanir Zonta.